Bom, então vamos lá. Para quem não nos conhece, sou Milena, faço parte do Ápice. A gente está aqui nesse nosso canal para entregar para você, investidor, mais informação, informação de qualidade, e dentro do nosso cronograma de trazer as melhores assets do país, os melhores gestores. Hoje está aqui no nosso bate-papo Henrique Breda, Ney Yamamoto da Alaska Asset. É um prazer estar aqui com vocês, meninos, e eu quero conversar com vocês sobre tudo isso que tem acontecido, né? Essa crise que a gente vive, todo mundo já sabe que ela existe, todo mundo sabe o que houve, e o principal que eu quero ver de vocês é daqui para frente, né? O que vocês esperam, quais as perspectivas, quando o investidor tradicional, pessoa física aqui no Brasil, deixou de ter uma taxa de juros de 14,5%, hoje Selic em 3,75%, ele fez aquela diversificação, aportou recurso em renda variável, e nessa primeira experiência dele de crise, ele já levou essa tungada aí tão rápida como ninguém esperava. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre tudo isso. Gostaria de passar um pouquinho a bola para vocês apresentarem um pouco o trabalho de vocês na Alaska, no que consiste, e a gente vai tocando essa conversa junto com os nossos clientes, com os participantes do nosso canal. Usem o chat, vocês que estão nos assistindo, para mandar as dúvidas, perguntas, o que vocês querem saber do Breda, do Ney, em relação à gestão aqui do Alaska. Breda, Ney, está com vocês aí a bola. Vamos falar um pouquinho sobre a Alaska. Bom, obrigado pelo garoto. Bom, obrigado, Milena e o pessoal todo do Ápice. Já não é de hoje que a gente se conversa, vocês já acompanham a gente há posso falar anos já, né? Que já passam alguns anos. Mas acho sempre bom relembrar para as pessoas o porquê que a gente existe, né? E sobre esse guarda-chuva, esse ponto de vista, né, do porquê a gente existe, acho que a gente pode endereçar um monte de coisas com relação ao mercado, o que a gente está fazendo aqui e tal. E eu acho que é legal o ponto de vista do Luiz Alves nessa história toda, como começou a Alaska, ou de onde surgiu essa ideia da gente ter uma gestora, por que a gente está trabalhando junto, por que eu e o Ney aqui somos sócios. Acho que é legal, Ney, você contar um pouquinho o que o Luiz está pensando sobre o mercado, desde 2008, 2010, principalmente 2010, desde quando você é sócio do Luiz Alves há mais tempo do que eu, né? Eu só fui me juntar à sociedade com o Luiz Alves em 2015, mas o Ney já tem 5 anos a mais só de Luiz Alves, né? Eu acho legal contar o ponto de vista, como que a gente surgiu, por que a gente tem um fundo, Luiz, o Ney, acho legal contar. Assim, em 2010 eu conheci o Luiz, eu não venho originalmente do mundo de renda variável, e eu fui trabalhar com o Luiz exatamente porque o Luiz tinha uma visão bastante pessimista para o mercado de renda variável no Brasil. Ele já vinha com essa visão desde 2008, e o Luiz sempre enxergou o mercado acionário aqui no Brasil como um mercado de ciclos. Ele entendia que lá de 2008 teria se iniciado um ciclo de queda na Bolsa, que parece que se confirmou até janeiro de 2016, né, e a gente sempre olha isso muito em dólares, né? E eu fui fazer outras operações por aqui não de renda variável. No final de 14, o Luiz comentou comigo e falou, olha, eu acho que o ciclo negativo para as ações está próximo do final, a gente deveria se preparar para ter uma equipe para renda variável. Muito que bem, tentei montar uma equipe, não fui bem sucedido na época, porque a gente tem algumas coisas da filosofia da Alaska são bem diferentes. Desde 2010, por exemplo, eu não tenho salário, né? Eu vivo do que, se eu vou viver, se eu viver bem, se eu ganhar dinheiro, senão não tenho. Então, era uma filosofia assim que era difícil de atrair gente, e principalmente as melhores cabeças do mercado financeiro na época. E aí, por uma sorte do destino, né, eu conheci o Breda e a equipe dele, e teve uma sinergia muito grande, né? E assim como do nosso lado, a gente tinha uma gestora, tem uma gestora que chama LAPB, o Breda tinha uma gestora junto com a Ângela Rodrigues, que é a Skipper, que é a gestora, e era uma gestora focada em equities.
E deu um casamento muito bom, inclusive até daquela visão que eu estava falando de enxergar ciclos no mercado, né? Assim, o entendimento entre o Breda e o Luiz foi fabuloso desde o início, e numa magnitude bem menor os nossos dos outros sócios, né? Acontece que, assim, a gente começou a investir no último trimestre de 2015, mais ou menos, um pouco antes, terceiro, quarto trimestre de 2015, e aquela época era bem horrorosa, assim, só para lembrar para vocês, no Brasil, a gente não falava de impeachment ainda, a presidente da República era Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, no final, tinha saído Joaquim Levy, entrou o Nelson Barbosa, o presidente do Banco Central era o Alexandre Tombini, o presidente do Senado era o Renan Calheiros, o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha. Assim, era esse cenário que a gente vivia aqui no Brasil, de devastação, vinha assim de PIBs horrorosos, né? PIB de guerra, queda de PIB de guerra, talvez esse ano a gente supere da ponta negativa aqueles anos, mas por um outro tipo de choque, sem ter culpa, né, na verdade, esse ano, da gestão, da administração do país. E aconteceu que a gente começou e apanhou muito, né, no final de 2015 e começo de 2016. Só que aí em 2016, a partir de março, a gente teve um ano que foi fabuloso. E aí, graças ao fenômeno das plataformas, né, a gente estava na XP porque a brincadeira, não é brincadeira, mas a gente não queria ter cliente só porque tinha amigo que insistia muito. A gente falava assim, pô, não vou ter uma área de cadastro, não vou ter alguém que vai RI, essas coisas. Então, abre uma conta lá na XP, o fundo está lá. Só que aí, assim, com os rankings da XP, a gente começou a se destacar muito. E começou a ter bastante gente que entrar no fundo. E, efetivamente, 2016 foi tão bom que foi o primeiro fundo da plataforma a atingir 3 dígitos de rentabilidade, quer dizer, maior que 100% em 12 meses, maior que 100% no ano. E aí, assim, foi um crescimento também de empresas de research, né, de pesquisa, as independentes, e começou a ser uma história que foi muito bacana, que é a nossa história com o varejo, com hoje parece um tombinho, mas que foi o tal do Joesley Day em maio de 17. A gente passou por aquilo, foi um belíssimo stress test da equipe toda, e aí 18 e 19 foram também anos muito bons, né? Então aí a companhia ultrapassou os 200 mil cotistas. A gente, nesse meio tempo, ganhou mandato para gerir dinheiro de estrangeiro, né, de fundo soberano. Aumentou muito a quantidade de ativos sob gestão da companhia, mas também permaneceu muito importante a quantidade de ativos próprios, né, que é até que a gente sempre fala, a Alaska é realmente independente. A gente não vai ficar... É óbvio que a gente ouve as pessoas, mas a gente não tem medo de alguém chegar e falar assim, então se você não fizer assim, eu vou resgatar. Porque a independência é isso, né? O Breda poder tomar a decisão dele, conversa com a gente ali, a gente vai junto e a gente faz as coisas. E essa foi a história da Alaska até então. E a gente agora tomou um revés grande, recente, que faz parte do negócio. A gente, e como o Breda pediu para eu falar do Luiz Alves, o Luiz é, assim, um privilégio trabalhar com ele, é uma pessoa extremamente ansiosa no sentido, quando a gente vai para Salvador, ele fica ansioso para encontrar as nossas amigas da APS, né? Porque ele é ansioso para ver se está todo mundo bem, isso aqui. Mas com investimentos, uma coisa que a gente aprendeu com ele, que é o exercício da paciência, que é a virtude que ele mais aprimorou, segundo ele mesmo, né, nesses mais de 50 anos de mercado. E agora chegou um momento de paciência, mas óbvio, a gente está trabalhando, a gente está fuçando, está procurando um monte de oportunidade, um monte de coisa. E aí agora deixa para o Breda contar, né, o que são as oportunidades que a gente está olhando. Não precisa dizer quais são, porque senão... Mas que parece que a gente tem bastante desconto, né, e a gente entende que aquele ciclo que eu falei, que começou em 2016, ele prevalece. Isso é muito importante para as pessoas. Esses ciclos vai na média coisa de 7 anos. Provavelmente, depois de um tombo desse, de 16 para cá, a gente tem um ciclo mais prolongado, né? Então, se a pessoa quiser investir pensando, eu quero pegar esta retomada só,
aí eu acho que ela corre bastante risco de não ter satisfeitas as ansiedades, porque o que a gente entende é que se esse ciclo prevalecer mesmo, a gente vai ter vários anos ainda muito bons, né? Óbvio que com percalços no meio, por quê? Porque chama renda variável, não chama renda fixa, então a linha não é retilínea, e ela oscila e oscila bastante, dá aquelas chacoalhadas na árvore, assim, para ver quem não está pendurado direito vai cair. Então, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Um momento de provação, mas que a gente está muito tranquilo e convicto da retomada. Agora, quando vai ser a retomada? Difícil dizer. Eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco. Mas agora deixa o Breda falar um pouco, o pessoal gosta mais de ouvir. Eu achei só uma coisa muito interessante, né, quando você fala o modelo de trabalho de vocês, né? É o que no jargão do mercado é o famoso skin the game, né? Que todo mundo fala. E assim, é um aspecto que nem todo mundo conhecia isso do Alasca, né? De que vocês só ganham pela performance, pelo desempenho ali do próprio fundo, né? Isso, para mim, que sou investidora de grandes empresas através de vocês, me dá uma tranquilidade absoluta de saber assim, que vocês estão olhando, né? Que vocês olham dessa forma. Esse é o modelo da Alasca, né? E não é longe de ser, não é para ser uma recomendação que a gente faz, né? Mas a gente praticamente investe a integralidade nossa liquidez nos nossos fundos. E sempre com esse viés de olhar para um prazo meio que para sempre. O investimento muito mais como um hábito, não como uma questão oportunística. Né? E é até triste numa hora dessa que dá vontade de pegar dinheiro assim mais, mas já está tudo lá. Né? Então, as pessoas sofreram perdas importantes, e é horrível isso. Agora, se a gente for imaginar que a marcação a mercado é perda, assim, acho que você teria dois moços aqui para consolar, porque era para a gente estar chorando muito. Pois é, isso eu ia comentar isso, e aí quero que você entre nesse bate-papo também, Breda. É exatamente isso. Quando a gente escuta o investidor, fala assim, nossa, eu estou perdendo, eu falo, mas você não resgatou. É doloroso você ver uma desvalorização nos patamares que a gente viu, né, em pouco mais de um mês, os índices gerais de bolsa aqui no Brasil corrigirem quase que 50% em algumas ações, um índice geral na casa dos 35%, 37%, né, mas daqui para frente, como, né, fazer como, pegando o gancho do Ney, falando um pouquinho de gestão, fala um pouco para a gente, Breda, do que você enxerga daqui para frente, o que você tem feito, como que está a PL do fundo, fala um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Bom, acho que a melhor forma de tentar entender como que a gente pensa é muito análogo aos próprios donos de empresas listadas. É uma cabeça muito parecida de um empresário. Então, se você chegar para o Rubens Ometo, dono da Cosan, acionista relevante da Rumo, e você chegar assim, Rubens, mas como é que você me perde tanto dinheiro assim, cara? Seu patrimônio derreteu na bolsa. Você não conseguiu se proteger do corona? Agora as suas ações da Cosan ou da Rumo estão valendo 30%, 40% menos. Você fritou dinheiro, perdeu muito dinheiro, hein, cara? Ele não vai chegar desse jeito. Aliás, se você olhar nos relatórios da CVM 358, a CZZ já está comprando ações das empresas operacionais. Então, assim, o máximo de caixa que as companhias têm dele já estão fazendo mais recompras de ações. E aí, Breda, eu te perguntei como que você enxerga tudo isso, né? Daqui para frente, como que vai se comportar esse mercado de renda variável, né? A gente falando do investidor, ele olha para o patrimônio dele e fala assim, nossa, mas eu perdi. Eu falo, mas você não resgatou, né? Então você só contabiliza prejuízo se você sai da sua posição. Se você compra uma ação de uma empresa de primeira linha, essa empresa ela não deixou de ser boa, apesar de o preço dela no mercado acionário ter sido reduzido por conta da crise, né? Então, você ia
começar esse assunto aí com a gente, já estava Tá, falando e estava muito bom. Aí eu peço que você repita que a gente caiu, mas agora não, a tá gente bom, já tá a postos, né? tá Como que bom. você enxerga esse mercado? Então, voltando nesse ponto, né? Qual que é a grande diferença nossa para os empresários? Muito pouco. Da mesma forma que o Rubens Ometo, né, com a Cosan, a Rumo e outras empresas do grupo, ele está aproveitando para aumentar a posição, comprar ações e está tocando a vida dele normalmente, né? O que aconteceu é que ativos dele ficou muito mais barato e o que ele está dentro do alcance dele, do que ele pode fazer para comprar mais dos próprios negócios dele, ele está fazendo. Se você conversa com o Fred Trajano, mesma coisa. Ele está segurando despesas, ele está dando férias para um pessoal que ele pode e está acelerando muito o negócio de e-commerce. Quando você vai empresário por empresário, eles não estão com a mão na testa lamentando, nossa, meu negócio valia 40 bi, agora vale 20. Perdi 20 bilhões de reais de dinheiro. Como eu vou fazer para recuperar isso? Né? Ele não está com essa cabeça. A empresa é a mesma, o negócio é o mesmo. Alguma coisa daquela empresa ficou para trás, prejudicou, não volta mais. Alguma outra coisa vira uma oportunidade. Então, assim, o que a gente faz na Alaska? A gente fica olhando o tempo todo, empresa por empresa, e ao invés de ser um único empresário com o dono de uma única empresa, né, igual o Rubens, a gente é dono da Cosan e acabou, no máximo, ele no caso tem mais duas, três empresas. Ao invés de ter duas, três, uma só, a gente tem 18, 19 empresas. Então, quando a gente olha esse portfólio todo, o que aconteceu com essa 50%, 60% de queda? Aí você fala, olha, você só perde se você vender. Na verdade, caso a caso, o que a gente considera como perda de fato? Primeiro, se você comprou por 10, vendeu por 5, perdeu, não tem o que fazer. Né? Você colocou 10, vendeu por 5, tchau. Se você não vendeu ainda, o que na nossa cabeça nos deixa bem preocupados mesmo, independente do preço? Se a empresa tá entrando numa fria, se a empresa está começando a investir em coisas erradas, se a empresa está começando a queimar caixa com atividades ou setores ou negócios que ela não entende, ou que são pouco rentáveis, ou que tem retorno incerto, né, e muito risco. Ali começa a ficar estranho. Então, se a gente voltar lá para 2008, por exemplo, quando a Vale estava indo muito bem no minério de ferro há muitos anos, e começou a pegar aquele dinheiro e começou a entrar em mina de carvão, mina de cobre, ativos na África, quis fazer uma oferta de compra pela Extrata, que era um amontoado de ativos ruins no mundo. Aquilo retira valor da companhia. Independente da companhia ter feito um cheque ou não, ela já estava entrando numa rota que para a gente era perda de valor. Então, isso começa a deixar a gente preocupado. Hoje, olhando o portfólio da Alaska, o que tem perda de valor, o que tem ganho de valor, o que é meio que indeterminado, assim, na nossa cabeça. Então, vamos para as empresas que estão até ganhando alguma coisa com essa crise. Não por causa da crise, mas porque iriam ganhar de qualquer jeito, vamos dizer assim. A Rumo está indo muito bem, está batendo recorde aí de volumes, de carregamento nos trens, nos vagões, aí, recorde de safra de soja. Então, o corona não está alterando a produção de soja no Mato Grosso, muito menos o frete, o carregamento nas ferrovias. Então, não perde nada, está indo bem. A Suzano e a Klabin conseguiram até aumentar o preço de celulose, então o preço de celulose em dólares, quando você vê em reais, aumentou pra caramba, né, em reais, porque o dólar subiu e a celulose subiu também. No caso da Klabin, a única perda que está sendo momentânea e é pequenininho perto do faturamento é saco de cimento. Como construção civil no Brasil praticamente congelou, né, esse tipo de coisa não está indo bem, mas o resto está indo bem forte. O que está sofrendo pra caramba? Shopping e lojas, por exemplo, por motivos óbvios, né, estão fechados, né? Então, se a gente pegar um shopping ou uma loja, vamos imaginar, a gente nem tem na carteira, mas imagina o Iguatemi, para ficar fácil para todo mundo visualizar. O shopping Iguatemi chegou lá e olha, tá fechado, 1 mês fechado, 2, 3 meses fechado, não pisa um ser humano no shopping mais. Então, 3 meses
de 12%, né, você vai ter uma perda anual de 25%, pelo menos. Os outros 75%, eu duvido que vai ser uma movimentação igual, normal. Então vai ser uma movimentação menor, né? Porque as pessoas estão meio receosas de ir em shopping, tem gente que vai estar em quarentena por conta própria. Então vamos imaginar que no final das contas o shopping vai perder de movimento no ano 40%. Então vai ficar com 60% do faturamento original. Foi perda, esse valor você não recupera mais nesse ano. Só que aí a gente entra numa questão que envolve as empresas listadas, né? As empresas listadas, principalmente no Brasil, né, até mais do que em outros países, ela tem que ser muito elite, ela tem que ser muito dominante, líder setorial, primeira, segunda no setor, ela tem que ter uma escala monumental para conseguir ter tamanho, estrutura e governança para listar uma empresa na bolsa. É muito caro você ser uma empresa listada. Então isso já mostra que, por você ser uma empresa listada, você está muito à frente dos seus concorrentes naquele setor. Então, o Shopping Iguatemi, ele não é a média das empresas de shopping que existem no país. É muito melhor que a média. Assim como o Multiplan, do Isaac Pérez, Aliança e Sonai, do Renato Rick. Então, os líderes setoriais são bem distantes da média das empresas. Então, tem uma musculatura superior, mais acesso a capital, os executivos são melhores e tal. O que acontece com essas empresas? Elas tomam a pancada de curto prazo como qualquer outra empresa no Brasil. Então, igual o pequenininho, o médio, o grandão também apanha. Só que o grandão ele apanha, ele aguenta apanhar mais, ele aguenta ficar mais tempo sem receita. Quando essa crise passa, e aí eu sei que as pessoas estão achando que essa crise nunca vai passar, mas toda crise passa, né? E essa ainda, ela é muito curiosa porque a gente sabe que ela tem começo, meio e fim, né? É o curso normal de uma pandemia, epidemia, ou ela é antecipada por algum soro, alguma vacina, que eu acho que nem é o caso, mas ela passa até por questões fisiológicas. Depois que essa crise passa, a empresa listada, na média, ela continua de pé, né? Ela apanhou, ela teve queima de caixa, ela teve prejuízo no meio do caminho, teve que demitir pessoas, ela ficou com um prejuízo grande acumulado, teve que postergar pagamento de dividendo, teve uma série de problemas no meio do caminho. Só que passou a crise, ela está de pé. Quando ela olha para o lado, uma quantidade enorme de concorrentes morreram, um monte de pequenininho, médio, empresas desestruturadas ou que não estavam preparados por uma crise desse tamanho, ela deixa de existir, ela entra em falência, sai do mercado. E aí, na volta da economia, isso eu sei que também as pessoas não acreditam, mas a economia, depois que ela apanha, ela também volta, né? Na volta da economia, o grandão, normalmente a empresa listada, ela consegue recuperar antes da média do mercado e com mais participação de mercado, com mais território, com mais tamanho relativo do que ela tinha antes. Porque ela ocupou espaço de concorrentes que ficaram pelo meio do caminho. E aí a gente fica uma dúvida, que a gente nunca tem certeza aqui, mas dá para ter uma ideia qualitativa. Para uma empresa listada, a crise ela é ruim no curto prazo, que deixa de ganhar dinheiro, no médio prazo, inconclusivo, no longo prazo eu tenho minhas dúvidas, talvez seja bom. Então vou dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da Magazine Luiza, ela tem 2% do varejo nacional. Vamos supor que, contabilizando 2020, que vai ser uma pancada para trás, né? 2021, que vamos imaginar que seja um ano fraco, e 2022 um ano de retomada, nesses 3 anos juntos, o varejo brasileiro encolha 5%. A gente vai encolher 5%, o varejo. Ela tem 2% do varejo nacional. Só que vai morrer tanta loja, tanto pequenininho, tanto cara que vai sair do mercado, que a participação de mercado dela sai de 2% para 3%, por exemplo. O que vai acontecer com o faturamento dela? O que vai acontecer com o tamanho dela? Bom, ela aumenta 50% só do 2 para o 3 e apanha 5% porque o mercado encolheu. Então ela vai crescer uns 40, 45%.
para ela a crise foi bom ou foi ruim, né? Então, isso vai acontecer muito com as empresas listadas. Então, o que a gente está fazendo nesse momento na Alaska? É analisando sempre, empresa por empresa, o que está acontecendo com esse binômio. O preço na bolsa, né? Qual que é a liquidação que está tendo, qual que é o desconto que está tendo na bolsa, versus o que seria um valor justo. Esse valor justo, na média das empresas listadas, não varia tanto por conta de uma crise ou outra. As companhias elas estão muito mais suscetíveis aos acertos e os erros internos do que, de fato, uma crise. Então, se a gente olhar o que complicou a vida da Ultrapar, por exemplo, a Ultrapar desde 2015 começou a cair e muito mal, versus o resto do mercado. Foi saída de executivos, perda de talentos da Ultrapar para a Raizen, né? Trabalhar lá com a Shell, com a Cosan, talvez alguma, não sei se é o caso, mas alguma mudança de hábito de consumo, alguma coisa relacionada com carro, Uber, veículo próprio, mas não sei se é o caso, mas poderia ser. Então, assim, são coisas muito específicas do setor e da companhia que acabam retirando o valor perene, o valor permanente da empresa, ou adicionando valor para a companhia. Então, se a gente olhar o ano de 2016, por exemplo, é um ano emblemático. A bolsa subiu quase 40% em 2016, perto disso. O PIB desabou 3,5%, e o lucro das empresas listadas subiu muito em 2016. Então, a bolsa não estava subindo em 2016 porque a gente está antecipando que o próximo governo vai ser liberal ou vai ter uma série de reformas, portanto, a bolsa subiu antes. A bolsa estava subindo junto com o earnings, com o lucro das empresas de 2016. E o lucro estava subindo apesar de um PIB muito ruim. Então, o nosso dia a dia, desde quando começamos ali com o Luiz Alves, sempre foi o mesmo. Quais são as melhores empresas que dá para a gente ter no portfólio? Isso serve para todos os fundos, acho que fundo aberto a gente deve estar indo já para uns 8 ou 9 fundos. Mas, no fundo BDR, a gente agrega coisas a mais, que foi o drama desse ano, né? Foi o fundo que perdeu mais ali dentre os fundos que a gente tem. O fundo Alaska Black Institucional, que é long only, o Poland, do Luiz Alves, que investe nos outros fundos, que também tem uma característica muito mais long only, de fundo comprado, né, em ações, e os fundos de previdência estão muito alinhados, comprado em ações, até o limite máximo da carteira, 100% e tal. E o Alaska Black BDR, ele perdeu bem mais esse ano. E aí tem que relembrar o filme dele inteiro. Desde quando a gente começou o Alaska lá em 2015, este fundo é o veículo preferido dos sócios, né, para investir em bolsa, porque ali a gente tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer, se a gente quiser, no fundo, desde posições em juros, em dólar, em opções, em ações americanas. O fundo em 2014, começo de 2015, foi majoritariamente, a maior parte do patrimônio estava em ações americanas. Em 2015, naquele Brasil maravilhoso que o Ney descreveu, a gente investiu totalmente no Brasil, 100% no Brasil, com Dilma, Tombini, veio aquela sequência de Manteiga, Levi, Barbosa, e se a gente levasse isso em consideração, a gente nunca investiria no Brasil, né? Então a gente não leva esse tipo de coisa em consideração. Visão política nossa não interfere na decisão de achar um ativo barato ou não, então isso é bom relembrar. A gente não fica fazendo prognóstico político para poder investir ou não. A gente sabe que as companhias são muito mais longas, elas perduram por muito mais tempo do que um governo ruim. Então, eventualmente, troca o governo, mas a companhia continua. Tenta imaginar quantos governos o Itaú já derrubou, né? O Itaú está aí, o governo vem e vai, o Itaú está aí. Então, desde 2015, o fundo veio em 2016 agregando estratégia de dólar e juros junto à carteira de ações. Um sozinho não existiria sem o outro. Então, o dólar só retirou esses 5 anos praticamente e os juros só deu retorno. Mas jamais a gente ficaria só com os juros, né? Seria uma fantasia. O juros estava lá porque ele combina com a nossa visão de dólar, né? O dólar existe lá porque ele combina com a nossa visão de bolsa muito barata em moeda forte. Funcionou muito bem em 2016, 45 pontos de retorno bruto no ano.
2017 causou mais volatilidade do que retorno, meio que ficou no 0 a 0. 2018 e 2019, os 2 anos juntos, 20 pontos de retorno, de novo, juros dando muito dinheiro, o dólar tirando, mas no net mais 20. E em 2020, quando a gente passou por aquela fatídica semana lá de meados de março, quando o dólar começou a tirar dinheiro, mas os juros não estava mais compensando, não estava mais defendendo, foi a hora que a gente resolveu sair. Ao longo de 5 dias, a gente saiu da posição do dólar e dos juros. Muita gente entendeu que a gente nunca mais vai voltar com estratégias além de ações. Não é verdade. A gente parou para, primeiro, reavaliar os ativos. Olha, o que está acontecendo com o mercado, né? Essa onda de fundos reduzindo o risco vai levar o dólar e vai levar os juros para que nível? Então a gente tem que pensar com a cabeça fria, sem estar envolvido com a posição. Se a gente for voltar, a gente vai voltar via futuros, via os mesmos veículos, ou a gente pode utilizar opções, né? Apostar na queda do dólar compensa a gente continuar vendido no futuro, ou a gente compra algum put spread, alguma put, alguma opção de venda? Então a gente passou esses dias todos repensando bastante, e já faz alguns dias que o Alaska Black BDR não é mais puro em ações, já voltamos com algumas outras coisas ali. Tem coisas que remetem ao que a gente tinha e tem coisas novas, com visão de 1 ano e meio, 2 anos para frente. Tem já estruturas de opções que a gente está montando. Então, isso é só para relembrar as pessoas que o Alaska Black BDR ele não vai se restringir somente em ações. A gente só vai fazer isso se a gente ver que, olha, não tem nada para fazer além das ações e já não está somente em ações, já tem algumas coisas interessantes ali. E está em montagem. E no caso... Diga, vocês passaram a ter alguma posição no mercado americano, já que ele é BDR? Nesse ano, não. Esse é fazendo uma conta grosseira, só para o pessoal ter uma ideia, o S&P lá deveria ter dividido por 2, mais ou menos, para ter aparecido algumas coisas interessantes. Então, daqueles 3.200 pontos, deveria ter caído para uns 1.600. E ficou longe disso, né? Algumas coisas que a gente já teve no passado, a gente olhou, não valeu a pena. Só para você ter uma ideia, a Amazon está no 0 a 0 no ano. Então, ela segurou muito, né, o mercado americano. Mas a gente está de olho. É bem possível, é muito provável, aliás, que se a gente olhar 8 anos para frente, existe uma chance considerável de a gente, no final desse ciclo de alta que o Ney falou, que a gente só entende que foi prorrogado, a gente diminuir muito o Brasil lá na frente e migrar para outras geografias, utilizando a possibilidade dos BDRs. BDR hoje é majoritariamente empresa americana, mas acho que deve estar entrando, ou está na agenda, entrar muita empresa europeia também. Coisa que a gente já olhou no passado e não teria problema nenhum. Ao invés de você ter uma posição em Ambev, a gente pode ter posição em Carlsberg, então não tem problema nenhum. Nestlé, esse tipo de coisa, tudo isso a gente poderia ter. Mas o Brasil ele tem um ciclo um pouco invertido com o resto do mundo, né? A gente costuma ficar também atrasado no mercado aqui. Então, a gente entende que, por mais que o mercado americano até recupere mais rápido que o Brasil, então o mercado americano recupere para 3.000 pontos lá, o S&P, antes da recuperação do Ibovespa para 120 mil pontos, isso é um achismo, é um palpite nossa de movimentação de preço, né? Pode acontecer, o mundo inteiro está torcendo para os Estados Unidos voltar rápido. Mas quando a gente olha e compara nas mesmas bases, os ativos brasileiros eles estão muito descontados. Já estava muito mais descontado que os Estados Unidos lá nos 120 mil pontos, agora perto dos 70, 80, nem se fala, né? E o que faria a gente trocar parte da carteira de ações brasileiras para ações americanas não é nem tanto
o nosso achismo do que vai acontecer com o preço, se lá vai recuperar mais rápido, se aqui cai, se aqui sobe. Mas seria o desconto, né, desses ativos. Só para te dar uma ideia, em 2013, 2014, as taxas internas de retorno das empresas brasileiras estavam em torno de 12% em reais. Quando a gente olhava as empresas americanas, era 11, 12% em dólares. Quando você fazia o hedge da moeda, aquilo virava mais ou menos 16 ou 17% em reais. Então você investia em ação brasileira para ganhar 12% ao ano em reais, ou ação de primeira linha americana para ganhar 17% em reais. Então não fazia o menor sentido você ter ações brasileiras. No empate, no 0 a 0, 12% aqui, 12% lá, a gente prefere ir lá, porque tem menos risco, está mais diluído, tem mais porte. Mas do jeito que está agora o Brasil, aqui é mais do que o dobro de lá. Então não valeria a pena ainda. Agora, se aqui subir muito e lá só a gente ficar parado, ou se aqui ficar parado e o mercado americano desabar muito mais, a gente não tem problema nenhum para trocar. Mas isso, o único fundo que vai poder fazer isso é o BDR. Né? Isso que eu ia falar. Tem que entender que o único veículo da Alaska que pode utilizar esses instrumentos Exato. é o veículo BDR. Todos os demais long only, é isso? Exatamente. O que a gente enxerga para o BDR? Por que ele foi montado? Ele foi montado para ter uma vida, vamos falar assim, não acho que não vai, por questões orgânicas e fisiológicas, acho que não vai conseguir ter a mesma longevidade que o Luiz Alves tem de mercado financeiro, né? O Luiz Alves tem 57 anos de bolsa, mas vamos falar assim, teoricamente, a gente desenhou o fundo para ter essas várias décadas pela frente. Então, vai ter momentos que é melhor ter ação americana, tem momentos que é melhor ter ação brasileira, a gente quer poder ter a chance de vender índice e zerar a bolsa. Você, por que vocês não zeraram bolsa nos 120 mil pontos? Primeiro, porque a gente acha 120 mil pontos, a gente achava bem barato. Quanto que é caro para vocês, né? Caro, e aí eu vou tentar dar um share aqui, dividir uma tela. Posso tentar aqui para ver se funciona? Vamos lá. Acho que vai, porque agora eu fiquei craque nessas coisas. Vê se tá. Não, não é essa aqui, não. É outra aqui, peraí. Vê se para mim, vê se tá dividindo, se tá aparecendo na tela um gráfico aí. Tá Não. aparecendo? Não, ainda não. Agora tá. Tá? Bom. Esse daqui é o famoso gráfico que a gente utiliza, né, desde 65 da Bolsa Brasileira em dólares, né? Esses pontos aqui de baixo são os pontos de estresse, né? Quando a gente encostou nessa curva de baixo e agora a gente encostou aqui de novo. Isso aqui, quando que a gente ficou com esse nível de preço que a gente está hoje? Bom, aqui é o Corona. A última vez que a gente chegou aqui embaixo também foi em 2015, naquele cenário que o Ney pintou, né? Dilma, Tombini, Barbosa e tal, pedalada fiscal, inflação de 10%. A outra vez foi aqui em 2002, fuga de capital do Brasil, eleição 2002, Brasil pegando dinheiro do FMI, Lula e tal. A outra vez anteriormente foi o impeachment do Collor, né, inflação de 80% ao mês, confisco da poupança, imagina, pegar dinheiro da população, caos total. Depois, anteriormente, foi 83, a segunda deval do Cruzeiro, um final melancólico lá do governo Figueiredo. E a outra vez, a primeira que a gente tem no gráfico é a confusão lá de 64, entrada dos militares, derrubada de governo e tal. O que é caro? Para o pessoal ter uma ideia, uma noção de onde que o negócio começa a ficar insustentável você ter ações aqui no Brasil. São esses pontos aqui de cima. Então, aqui em 2008, né, o Brasil Investment Grade, aqui a bolsa era 44 mil pontos em dólares, hoje a gente está em 14. Aqui em 97, né, aquela festa toda de privatizações. 86, depois uma sequência de preços formidável de commodities, o que ajudou muito o Brasil, e 71 aqui é num dos primeiros booms de IPO do Brasil. O que é o equivalente a esse ponto aqui de cima no gráfico hoje? 10 vezes o que a gente tem hoje. Seria a bolsa estar nos 140 mil pontos em dólares. Pô, mas vocês vão ficar até os 140 mil pontos em dólares comprando em bolsa? Não.
Muito antes disso, a gente já está saindo, estamos diversificando, começando a vender índice, começando a comprar proteções, não sei em que nível, depende da circunstância, mas é bem antes dos 140 mil pontos. Ou seja, é alguma coisa, se a gente for falar em dólares, é 5, 6, 7 vezes o que a gente tem hoje. Isso é para dar uma magnitude para as pessoas do que é o que a gente vê como caro. E aí o pessoal pode falar assim, pô, mas nunca mais, né? Nem sonhando o Brasil vai chegar nessa pontuação. Olha, sempre chega, viu? Sempre chega. O mercado, ele é longo, ele não tem nada mais sobrevivente do que a bolsa, né? A gente falou aí de 50, 60 anos, o índice é algo que cai e insiste em voltar, né? Tem o darwinismo natural do mercado, a empresa ruim sai do mapa e boas vão chegando e ganhando espaço. Então o mercado tem todo dia tem uma empresa nova inovando, aprendendo, e mesmo as que ficam pelo meio do caminho não fazem diferença. Então você pega aquelas empresas do Ike que destruíram valor para caramba lá em 2008, a bolsa era 70 mil pontos, não fez diferença nenhuma, a bolsa foi para 120 mil pontos uns anos depois, e mesmo com uma perda permanente enorme que as empresas do Ike deixaram no meio do caminho. Por quê? Porque a Localiza, a Magazine, a Renner, o Itaú compensaram esse bicho todo aí, né, de estrago que foi feito no passado. Então, quando a gente começar a chegar nesses níveis de pontuação que implicam num valuation muito caro, é a hora que aí os fundos da Alaska começam a entrar no modo de defesa. E caso aconteça, depois desses momentos de exuberância, aconteça alguma crise, e normalmente acontece, por que acontece crise depois de momentos de exuberância e tal? Porque crise é meio que consequência de imprudência humana, né? Então, se os preços dos ativos estão muito lá em cima, exageradamente, significa que as pessoas, de modo geral, a sociedade, de modo geral, está negligenciando um monte de risco. Então, os empresários estão fazendo bobagem nas empresas, os investidores estão fazendo bobagem, e meio que levado por esse oba-oba todo, os governos também fazem bobagem, né? Então, a gente já viu isso no passado várias vezes. Então, quando a gente começa a perceber esse sinal de desarranjo, que é o preço, a gente vai começar a sair. Caso ocorra uma crise depois, até vai ficar com aquela sensação de que a Alaska previu uma crise, venderam antes de cair. Não, a gente não consegue prever nada desses movimentos macro. A gente simplesmente reage ao que os preços estão nos informando. Então, desde 2015 até hoje, passando pelos 120 mil pontos, até os 61 mil pontos que aconteceu no meio de março, e até agora, a nossa opinião sobre os ativos brasileiros continua a mesma, continuam super baratos. Vocês vão ficar até quando com os ativos brasileiros? Enquanto eles estiverem baratos. A gente sabe que eles não vão ficar para sempre. Pode ficar mais 8 anos, mais 7 anos, ou se por algum acaso, e essa possibilidade não é desprezível, se por algum acaso essa injeção de liquidez que está tendo no mundo, que é gigantesca, é maior do que teve em 2008, se depois que passada a pandemia, essa liquidez começar a disputar ativos no mundo e provocar alguma alta repentina nos preços dos ativos, dos mercados emergentes, no preço das commodities, e isso exagerar, e a gente tiver uma recuperação muito rápida, a gente vai sair rápido do mercado. Só que o que vai dar o sinal para a gente é o preço, é o desconto para o valor justo. Pouco importa se vai ser a direita ou a esquerda que ganha nos Estados Unidos, pouco importa se o Xi Jinping na China vai cair ou vai continuar, isso daí a gente não tem capacidade de prever. Agora, comparar o quanto que a companhia está valendo na bolsa versus o que ela pode gerar de caixa nos próximos 20, 30 anos, isso aí é o que a gente faz todo dia. Eu acho que um pouco para dar uma palhinha de como que a gente pensa, como que a gente reage. Agora, entrando em pontos específicos dessa crise, e aí a gente pode arranhar aqui, pode ser um grande de um chute, né? Pode ser muito melhor ou muito pior do que a gente está dizendo. Mas tem cara de que é um negócio que vai ficar
ruim para a economia mais alguns meses, tanto quanto a gente ficar em quarentena. Então, vamos supor, se a gente ficar mais 2 a 3 meses travados dentro de casa e sem lojas e fábricas não funcionando, a gente vai ter o primeiro trimestre, com certeza, ficou muito ruim das empresas. O segundo trimestre de resultado, que vai até junho, também vai ser péssimo. Então, a gente vai ensaiar alguma recuperação no terceiro e no quarto trimestre. Então, enquanto fica essa quarentena, não dá para imaginar que o mercado se anima muito, porque não tem luz no fim do túnel. Quando a gente começar a falar sobre a flexibilização da quarentena, os imunizados voltam a trabalhar, ou grupos de risco já podem voltar a ir para a escola, deixar o pessoal mais vulnerável em casa, começar a migrar de uma quarentena, como se diz, né, horizontal para algo vertical, ali vai começar a dar alguma ideia de recuperação do mercado. Só que os resultados trimestrais das empresas vão ser muito feios. Então, a gente vai escutar as conferências de resultado referentes ao primeiro trimestre, o assunto vai ser péssimo. A companhia adiando o dividendo, cortando investimento, demitindo e tal. No segundo trimestre, dá a impressão que vai ser algo parecido. Quando a gente começar a entrar no terceiro, aí acho que começa a mudar um pouco. E aí talvez alguns investidores comecem a fazer um pouco mais de conta para saber qual foi o estrago, né, dessa crise, companhias que vão sair melhor dessa, e aí a conversa, o papo vai ser 2021. E quando aí eu estou chutando, tá? Quando as pessoas começarem a sair um pouquinho do retrovisor e começar a olhar um pouquinho mais para frente, para o próximo ano, aí eu acho que o mercado começa a dar uma reação. A gente começa a sair dessa zona de baixo de 70 mil pontos. E isso é meio comum, assim, se a gente olhar a queda de 2008 e outras quedas, o mercado toma um tombo, fica meio ano, 8 meses, 9 meses ali embaixo, e as pessoas ansiosas, elas vão sendo espirradas para fora do mercado, porque a bolsa dá uma subida de 4%, a pessoa fala, agora vai, né? E ela compra mais e no outro dia a bolsa cai 5%, ela fica frustrada, fica doente até, né? Nossa, meu Deus, que horror. Aí na outra semana eu tenho a bolsa... azar, né? Todo mundo fala assim, só azarado. foi eu entrar, se eu entrar, vai cair, não existe. A pessoa está enrolada em arame farpado, ela fica se mexendo o tempo todo, só se machucando, né? E aí tem a frase do Luiz Alves que ele fala sempre, fala, paciência, espera, deixa o tempo ser um aliado e não um inimigo, né? Então, a bolsa pode recuperar não exatamente os 120 mil pontos, pode recuperar até um pouco menos, ou passar dessa pontuação, não sei, mas qualquer coisa entre 6 meses e 2 anos pode acontecer. Aí tem gente que fala assim, pô, mas 2 anos, pelo amor de Deus, 2 anos é muito tempo. Olha, para a bolsa não 2 anos para ações é curtíssimo o prazo, né? É curtíssimo. Se a gente olhar uma empresa que fez tudo certo, né? Ela mirou assim no centro do alvo. Se eu pegar a Magazine Luiza, entre ela ligar a chave do e-commerce e começar a virar aquela estrela da bolsa toda, foram 6 anos. Né? O Fatalo ali, com a turma dele, começar a fazer as coisas em 2010, 2011, e a ação começar a dar show em 2016, 2017, foram 6 anos. Aí você fala, pô, mas 6 anos é tempo pra caramba, hein? Para a empresa não é. Para renda variável não é. Porque se 6 anos for tempo pra caramba, o Luiz Alves tem 10 vezes tempo pra caramba, né? Tem 60 anos de bolsa. E não é um tempo para a bolsa, o jogo começa a partir de uma década, né? Aí você fala, pô, uma década é isso aí, é tempo pra caramba. É muito tempo. Agora, uma pergunta, Breda. Quando a gente vê, é consenso que todos os resultados serão, né, bem ruins, como você falou, tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI. Essa queda toda que houve ali em março, muito do pânico do mercado por não saber o que viria, né? A gente viu o pânico não só na renda variável, mas na renda fixa também.
Você acha possível que esse movimento tão forte de correção e tão rápido que a gente teve na Bolsa Brasileira já tem algum movimento de antecipação do que vai ser esses resultados? Que o mercado acionário, né, via de regra, ele antecipa um pouco ali os movimentos, né? Você acha que houve essa antecipação? Já houve isso? Ou ainda não? Como que vocês aí, tanto o Ney quanto você, queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessas movimentações de mercado, e depois a gente vai começar a fazer algumas perguntinhas aqui de quem está nos assistindo, que já tem perguntinha aqui no chat. Tá, eu acho que o mais completo, o mais correto a gente afirmar é que o mercado tenta antecipar. É um monte de gente, né, um monte de participantes tentando adivinhar o que vai acontecer, então o mercado é a média de todo esse pessoal. Às vezes o mercado antecipa algo que vai ocorrer de fato, às vezes ele erra redondamente, né? Então, pessoalmente, acho que o mercado exagerou muito na queda. Exagerou, ele antecipou um negócio que, na minha opinião, não vai ocorrer. As empresas não vão dividir o fluxo de caixa futuro dela, dos próximos 20, 30 anos, pela metade, né? A ponto da ação dividir por 2. Não acho que isso ocorreu. Se a gente olhar de 2008, a queda de 2008 foi bem forte, mas a queda de 2008 até final de 2015, ela foi muito mais justa. Porque se você olhar, o petróleo saiu de $150 em 2008 e ele veio parar em $28. Foi uma queda substancial. Se você olhar o minério de ferro no mercado à vista, ele era quase $200, ele veio parar em 40. O minério Cavale vendia, não caiu tudo isso, porque na verdade boa parte foi o frete barateando. Mas quando você olha várias empresas, elas perderam de fato muito resultado de 2008 até final de 2015. E aí é um pouco mais evidente, porque a gente está partindo daquele ponto lá de cima do gráfico, aquele valuation esticado, aquela bolha, aquela exuberância irracional. Aí você tem muito para perder mesmo. Da onde a gente estava, o que aconteceu com o minério de ferro? Da onde a gente estava nos 120 mil pontos para agora? Nada. O que aconteceu com o preço da soja? Nada. O que aconteceu com o preço da celulose? Subiu. Né? O que vai acontecer com as lojas e o varejo brasileiro? Vai ficar fechado de 1/4 a metade do ano. Aí o resto dos outros anos? Segue a vida normalmente. Vai ter alguma perda no meio do caminho, talvez alguma mudança de hábito do consumidor, mas vida que segue, loja aberta e shopping funcionando. Shopping já não vive simplesmente de vender produtos que são substituíveis pelo e-commerce. Então tem muito serviço, tem laboratório, tem restaurante, tem lavanderia, tem um monte de coisa ali dentro que você não faz por e-commerce. Então, assim, quando a gente compara a queda dos preços dessa crise com a de 2008, você faz muito menos link com fundamento. Então, teve um exagero bem grande mesmo nessa queda. Então, na minha opinião, está antecipando o que vai acontecer de ruim, mais alguns ruins que não vão acontecer. Então, assim, essa é a minha opinião aí. Você tinha alguma outra pergunta ou era só isso? Agora a gente vai começar com as perguntinhas aqui do chat também, né? Que tem muita gente perguntando como que o investidor, pessoa física, entende esse movimento de recuperação no fundo de investimento. Então, eu sei que a gente não faz esse acompanhamento dia a dia, porque fica impossível de você querer acompanhar um fundo de investimento, porque não é uma ação só. Quando você compra uma ação, vou comprar a ação da Magazine Luiza, eu sei a que preço que eu comprei, eu posso acompanhar essa ação diariamente, online, on time. Mas quando a gente compra o fundo, como que o investidor pode identificar isso? Vocês falando para o nosso investidor, para o investidor de vocês, pelas empresas de vocês, como que eles acompanham? No gráfico da XP a gente já tem como acompanhar isso, porque já mostra, por exemplo, de março para agora, foi um dos fundos que mais deu repique para cima, né, o Alasca, mas como que o investidor pode enxergar esse movimento de recuperação nos fundos? Acho que dá para ele acompanhar por um lado, mas o mais importante do que acompanhar o sismógrafo lá do gráfico, né, do fundo, é tentar entender o que a gente está fazendo ali, né? Uhum. Então, todo dia
eu, Ney, o Mestieri, o Luiz Alves, a gente vai no supermercado que vende ações, né? Você vai lá, chega lá no supermercado, tem a prateleira das empresas elétricas, a prateleira das empresas de commodity, aí tem lá Rumo, Localiza, Renner, Semig, um monte de empresa que a gente não tem, um monte de empresa que a gente tinha vontade de ter no passado, mas era muito caro, empresa que a gente tem, né? A gente tem estoque de Nescau em casa e você vê na prateleira, estão vendendo mais Nescau, né? É o que está no mercado. E a gente fica tomando a decisão todo dia do que é bom para a gente colocar a mão lá na prateleira e tirar do mercado, comprar do mercado, porque o preço está promoção, liquidação de verão, né? Então, o que está com preço muito baixo. E a gente olha para o nosso estoque de produtos, e esse mercado acionário é diferente do mercado padrão, a gente olha para o nosso estoque de ações e a gente tem o direito de vender para o dono do mercado o que a gente tem por aquele preço que ele está ofertando. Então, a latinha de Nescau a gente acumulou tudo quando estava R$5, agora tá na prateleira está 14, não, a gente vende a 14 para o dono do supermercado. Então a gente fica fazendo isso todo dia. Só que o volume de movimentação que a gente tem perto do estoque de ativos é muito pouquinho. Todo dia é muito pouquinho. A gente acessa o mercado quase todo dia. Difícil ter um dia onde a gente não vende ou não compra nenhuma ação. Eu diria que, com bastante segurança, eu diria que tem uns 10 dias no ano que a gente não entra no mercado para não fazer nenhuma troca. A gente até entra, olha, mas não faz nenhuma troca. Todos os outros dias a gente está trocando alguma coisa. Mas é pouco perto do que a gente tem de estoque. Então a gente está carregando pedaços de empresas no fundo a maior parte do tempo. As empresas que a gente carrega no fundo, a Magazine, a Cogna, Suzano, Klabin, a Rumo, a Allianz, a Login, a Petro, a Vale, são empresas que a gente raramente muda, dificilmente a gente tira ou adiciona algum novo. A gente tira a ação do portfólio quando a gente percebe alguma destruição de valor por parte da companhia, coisa que a gente não estava prevendo antes, ou porque simplesmente o preço subiu demais e a gente vende. Isso ocorre 2 ou 3 vezes por ano, é mais raro, né? E eventualmente a gente agrega alguma empresa nova. A gente tem 2 empresas novas que o fundo está montando posição, que a gente só foi possível por causa dessa crise. A gente nunca conseguiu comprar essas 2 empresas no passado, porque são empresas super bem tocadas, líderes setoriais, difícil da gente conseguir ter desconto com elas, muito difícil, e precisa cair uma bomba atômica na economia assim para elas ficarem baratas, e de fato ficaram. Então a gente está aproveitando para comprar. Então, como que o fundo ganha? Bom, o fundo ganha ao longo do tempo com os dividendos que essas empresas distribuem, a gente pega esse dinheiro, recompra até mais ação, ou com a valorização das empresas, ou nas trocas. Uma empresa que você comprou por 10, se valorizou, foi até 30, não vale mais apenas ter a 30, você vende a 30 e compra uma outra companhia por 4, porque você acha que ela vale 12. Então essa troca ao longo do tempo é que vai adicionando valor também para os fundos. Então, diferente de um empresário, que ele senta em cima de uma única empresa e segue a vida inteira com ela, né, e atua diretamente na empresa para ela melhorar, né, entra num negócio, entra em outro, vende coisas que não está indo bem e tal, a gente não tem esse poder de mudança das empresas, a gente no máximo dá algum conselho, né, via as participações que a gente tem em conselho de administração, mas a gente tem pouco poder de interferência nas empresas e não é o que a gente sabe fazer e nem é o que a gente quer fazer, né? Então não é aí que vem a nossa atuação, o nosso protagonismo não é na direção que a empresa toma, é muito mais na hora de escolher com quais empresários a gente vai ficar casado por um tempo, seja porque a empresa está criando muito valor, ou porque ela não está com um preço justo, ela está com muito desconto. E quanto tempo mais ou menos a gente fica com as empresas? Aí é mais para a pessoa entender que às vezes quando ela está olhando a cota de 1 ano, 2 anos, 3 anos,
ela não está vendo muito o que está acontecendo. O tempo que a gente fica com as empresas é de 5, 6 anos, mais ou menos, na média. Então, vou dar alguns exemplos. Magazine, a gente está indo para 5 anos. Aliança e Sonai, 9. O Luiz ficou com gás de 2003 a 2019, até vender para o Grupo Cosan, então ficou 16 anos. Magnesita, o Luiz contabiliza lá entre entradas, diminuições e aumentos, ele ficou com quase 50 anos com a ação. Se a gente olhar São Carlos, estamos indo para 9 anos com a empresa. Celesc, que o Luiz Alves tem há muito tempo no Poland, eu acho que é desde o início, não, Ney? Acho que até desde 2003, talvez. Então, esse é o período, mais ou menos, que a gente fica com as empresas. É o tempo médio entre a empresa sair do barato para o caro e não vale a pena a gente ficar mais com ela. Então, essas são as magnitudes de tempo que a gente fica, são vários anos. E quais são as magnitudes de retorno que a gente olha? São retornos de 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, é isso que a gente está olhando, né? Então, muita gente foi pego de surpresa e tomou um mega de um susto, né, com essa queda desse ano. Quem está há mais tempo com o fundo viu que teve um retorno assim, muito maior do que essa queda já teve de 2016 a 2020, o fundo deu quase 9 vezes, meio que passa despercebido. Antes de se multiplicar por 9, de 2013 até 2016, tinha dividido por 2. Então, no composto geral, desde quando a Alaska Black BDR, que a gente está tirando a foto no pior momento dele agora, mesmo no pior momento dele, é um fundo que deu 3 vezes a bolsa. Só que na percepção do dia a dia, é um sofrimento enorme, né? Porque quando a bolsa cai 2, 3%, dói no coração, né? E quando recupera 2, 3, meio que passa despercebido. Então, a recomendação para as pessoas é muito mais de tentar enxergar a gente como uma holding de participação acionária, uma empresa. O fundo é como se fosse uma empresa que vive de carregar participações patrimoniais em outras empresas. E o nosso trabalho de gestão é ficar procurando quais empresários, quais empresas estão oferecendo a melhor oportunidade para cada real que a gente gasta. Então, assim, às vezes a gente acha na bolsa notas de R$10 que estão valendo R$3, R$4. Então a gente acumula o máximo. Vale 10, está custando 4. Mas amanhã vai estar R$3. Tudo bem, mas vale 10? Então aumenta. Aproveita para comprar, porque você não é todo dia que você compra nota de R$10 por 3. Então, é isso que a gente fica fazendo até o dia que converge. Quando essa nota de R$10 está cotada por 10, ou até por 12 na bolsa, a gente vende ela e vamos atrás de outro desconto. E isso demora alguns anos, bons anos. Maravilha. Nesse sentido, como que está o fundo hoje em relação à caixa? Quanto que hoje existe de caixa para vocês aproveitarem isso nos fundos? E eu queria que a gente falasse um pouquinho como que está a alocação de carteira, Alaska Icatu, Alaska Black BDR e o Alaska Institucional. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, vocês dois, de como que está essa dinâmica em cada um dos instrumentos, até porque os nossos clientes têm todos, então, para a gente entender como é que vocês estão fazendo essa gestão e quanto que tem de caixa, né? Além dos novos aportes, né? Que também faz parte do caixa, né? Até porque quedas interessantes é aquela, né, a gente tentar ser racional diante de tudo isso que você falou, Brida, em relação ao investidor pessoa física, eu só enxergo de uma forma: tá barato, e aquela máxima de você comprar quando tá barato e vender quando tá caro, eu acho que não dá errado, né, na renda variável. Isso. Breda, você estava falando, a gente terminou de falar sobre o caixa dos fundos, né, que não temos caixa, a não ser nas movimentações que vocês vão diariamente ao mercado e nas trocas de uma posição por outra, quando sim é interessante. Outra coisa que a gente tem muitos clientes que perguntam e ficam falando: eu ouvi dizer que o Alaska é alavancado. Não é alavancado, não é isso?
Quando a gente olha o Alaska Black BDR, quando a gente adiciona com as ações posição de dólar e posição de juros, isso se soma de fato. É como você tivesse um fundo que tivesse mais exposto do que um patrimônio, sem dúvida. O que as pessoas às vezes perguntam, vocês se alavancam nas Em ações? ações? Não, Não. 100% no máximo. Ah, vocês se alavancam em dólar? Não, no máximo um patrimônio. Pô, mas se você adiciona dólar vendido e bolsa comprada, você está com as duas oscilações se somando. E aí, no nosso caso, quando a gente tem os juros também, normalmente, ao longo do tempo, uma coisa vai compensando a outra. Quando dá tudo errado ao mesmo tempo, como foi março de 2020, aí sim, o fundo fica com um comportamento totalmente agressivo. E foi quando foi a hora que a gente falou, assim, olha, sai. A gente saiu das posições e a ideia nossa já tem alguma coisa. É, ter exposição nesses ativos, só que não necessariamente utilizando só posição em futuro. Então, quando você, por exemplo, se você vende dólar futuro, porque você acha que vai cair, então caiu você ganha, subiu você perde. Quanto que você pode perder? O tanto quanto o dólar subir, né? Só que se você comprar opção de venda de dólares, né? Se você compra put de dólar, se o dólar cair, você ganha. Se o dólar subir, você perde até o limite daquele dinheiro que você colocou em jogo, daquele prêmio que você comprou. Opção, para você carregar a vida inteira, é um negócio muito caro, né? Porque quem quer ter a opção de poder fazer algo, quem quer ter um seguro, não é barato. Quem te vende seguro quer ganhar dinheiro. Então você tem que ser mais assertivo, você tem que ser mais cirúrgico, né? Aquele cenário que você está apostando tem que acontecer num horizonte de tempo mais definido, mais curto. E aí sim, o retorno pode ficar muito bom. Então a gente pretende ao longo do tempo combinar mais as coisas. Acho que o que fica uma mensagem importante para as pessoas é que as crises, elas sempre ensinam alguma coisa nova, seja para o empresário, para o investidor, para o gestor. Para a gente, no nosso caso específico, no Alaska Black BDR, deixou lições de instrumentos. Quais instrumentos a gente utiliza daqui para a vida inteira. Assim como o Ney disse que o Jersey Day nos trouxe algumas lições e foram úteis para essa pancada do Corona, o Corona acho que trouxe derradeiras lições que vão ser úteis para a vida inteira, né? Então, isso que é um negócio importante. Deu tempo de falar do caixa antes? Não tinha dado, né? Antes de cair, Eu, mais ou eu menos. acho que sim, mas se você quiser retomar, a gente Acho que retoma o caixa e vai para os fundos, né? Para a tá. alocação dos fundos. Tem um negócio que se chama custo de oportunidade, né? Se a gente está vendo um monte de taxa interna de retorno nos ativos, o caixa para a gente acaba sendo como algo como consequência do que a gente tem de opção para investimento. Como tinha muita opção de investimento, não tinha caixa, né, para usar em nenhum momento. O caixa estava sendo totalmente consumido pelas empresas. Então aqui, desde o começo de 2016, eu peguei os dados aqui, quanto que o caixa rendeu? Até agora, considerando toda a crise, o caixa rendeu 41% de retorno. Então, o dinheiro parado no caixa deu 41%, somando esses quase 4 anos e pouco. Quanto que o Alaska Black BDR, depois da pancada negativa agora, mesmo considerando a pancada, quanto que ele rendeu nesse período? Ele rendeu 204%. Então, foi melhor você deixar o caixa rodando no portfólio, que deu 204%, do que parado rendendo 40%. Então, a carteira de ações, mesmo considerando a queda, deu quase 5 vezes o caixa. Então, agora nem se fala. Se a gente olhar o caixa de 3,75 agora versus o que a gente está enxergando nas ações, não, assim, não vamos de jeito nenhum ficar com caixa. A gente vai ficar investindo o máximo que dá. Então, acho que esse é o recado que eu queria dar do caixa. Perfeito. Indo agora para os fundos. Icatu 70, né? O Alaska 70, Icatu, Alaska 100, Icatu para investidores qualificados.
Alaska Institucional e Alaska BDR. Mais ou menos como que está ali a composição Tá. dessas carteiras? A composição tá a mesma, sempre os mesmos nomes. O único momento onde a gente vai ser cobrado por ter uma carteira diferente vai ser quando o BDR tiver ações americanas, né? Então, se a gente chegar a ter Johnson Johnson, JP Morgan, 3M no BDR, infelizmente os fundos de previdência e o institucional não dá para ter, né? Não pode, por mandato. Mas como a gente está totalmente imerso em ativos brasileiros, aí a carteira é a mesma. Das principais posições até as menores, a gente está com uma composição meio conhecida, né? Então, Magazine, a Cogna, Suzano, Klabin, Allianz, Login, Petro, Rumo, Braskem. Aí eu já falei, eu acho que 85% do fundo. Então, assim, nas mesmas proporções. A única diferença é que uma posição que tem 10% no Black e no institucional, no Alaska 70 vai ter 7%. Porque tem os mesmos nomes, a gente faz um rateio de 0,7, né? 70% da posição. Mas são os mesmos nomes, tudo. E 100% investido. A gente está muito seguro, muito confiante das empresas que a gente tem, né? Então, algumas sofrem com resultados ruins agora, no curto prazo, mas a gente acha que emergem muito melhor da crise, seja porque ganhou participação de mercado, ou tem um modelo de negócio que é mais sobrevivente e ganha espaço lá na frente. Então, o e-commerce na Magazine Luiza, o ensino à distância da Cogna. Tem empresas que estão conseguindo aumentar preço na crise, porque concorrente global está sofrendo, que é o caso da Suzano e da Klabin, né, grandes concorrentes que são produtores de celulose no hemisfério norte, na Europa, está sem acesso a crédito, está com problemas, está tendo que diminuir a capacidade, está tendo que diminuir o volume produzido, então isso faz faltar produto e você consegue aumentar preço, e o Brasil acho que é a Arábia Saudita aí da celulose, né? Então o que a Arábia Saudita tem de reserva de petróleo, a gente tem reserva aqui de água, sol, árvore e solo, né? Então é uma vantagem competitiva enorme do Brasil. E aí tem uma série de outras empresas, Login e a Rumo, são duas empresas de logística, complementa e são necessários para o Brasil continuar crescendo. Eu acho que ficar dependendo só de caminhão é bobagem. Então ferrovia e transporte costeiro, a gente só vê espaço para crescer, muito espaço para crescer, estão tomando as atitudes que precisam no curto prazo, a Rumo simplesmente carregar mais os vagões, né, e a Login está tendo que remanejar navios, se preparar melhor para cargas, coisas que estão aumentando, coisas que estão diminuindo, mas tá com o caixa reforçado, está fazendo as coisas direitinho. Então, o nosso dia a dia é acompanhar esses caras, essas empresas, e o mais importante é nunca se esquecer que um negócio que o capitalismo inventou, né, que é o tal da empresa e do empresário, esse cara é um sobrevivente, né? No final das contas, por detrás daquele negocinho lá, por exemplo, vou usar um exemplo, Marco Polo, então tá lá, Pomo 4, por detrás daquele códigozinho, tem uma empresa com donos, com executivos, com direcionamento, com planejamento para 5, 10 anos, repensando todas as oportunidades que o mercado está oferecendo, tomando decisão de alocação de caixa, tomando decisão de investimento, freio de distribuição. Então, são empresários decidindo o que tem que se fazer o tempo todo. E um negócio interessante que a gente estava vendo que era o seguinte: vamos falar, até janeiro de 2020, até antes dessa pancada do corona, as empresas brasileiras estavam indo muito bem, coisa que a gente não estava acompanhando tanto na mídia, mas nas reuniões e vendo as empresas indo, retomando lucratividade com ritmo forte, a despeito do PIB fraco. Com essa pancada que o mundo inteiro está tomando, é como se elas estivessem dando 4, 5, 6 passos para trás. Mas passando a pandemia, passando esse assunto maçante do dia a dia de quantos infectados, quantos mortos, parece que nunca vai acabar, mas quando esse negócio para
essas empresas começam pouco a pouco a retomar a mesma lógica de crescimento que elas estavam ali no começo do ano. Então, nunca se esqueça do empresário e do empreendedor que está ali por detrás. E a empresa listada brasileira, que é aquela que chegou a estar na bolsa, é uma sobrevivente, né? É um ser muito diferente da média das empresas do Brasil, né? Então, um olhar atento a elas aí é sempre importante. Tá com um preço de desconto, né? Verdade. Falando em preço de desconto, Breda e Ney, o que que vocês acham, se tem, se não falou, agora na composição ali, mais de 85% da tua carteira, você não tocou no assunto, mas eu quero saber as favoritas ali, dentre muitos anos, né, aqui no Brasil, que é o setor de bancos. Hoje, como que faz parte da composição da carteira dos fundos da Alaska? Vocês veem como potencial esse segmento ou não tem setor bancos? Como que está esse setor? É potencial. A gente pode ter. Eu diria que nessa crise, a nossa opinião sobre os bancos melhorou. Não porque o preço caiu do banco, o preço de todas as empresas caíram. Não caiu o suficiente ainda para a gente colocar nos fundos Alaska. Mas pode ser que entre. A gente não tem nenhum agora, mas pode ser que a gente compre. Mas a gente ficou com um viés positivo para os bancos, sem dúvida. Primeiro porque na hora do vamos ver, as empresas estão indo tomar dinheiro onde? No Banco Inter, no C6, no Nubank ou no Itaú? Acho que estão indo no Itaú, né? Se a crise for extremamente grave, séria, que tipo de banco tem liquidez, parrudo para aguentar uma pancada dessa? Eu acho que é o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. Isso é sob um ponto de vista de força, musculatura, crédito mesmo, né, ser piscinões de dinheiro de verdade, né? Isso sob esse ponto de vista. E tem uma outra coisa que já estava acontecendo na nossa cabeça e a crise acelerou. A gente tem visto várias empresas, não só algumas que a gente tem investido, mas outras que virão pela frente, várias empresas vão oferecer a tal da conta digital. Você vai ter um aplicativo no seu celular, você vai fazer pagamento, transferência instantânea, usar QR Code, sem tarifa, sem pagar nada. Seja um banco do Google, o Amazon Bank, a conta digital da Magalu, que já está funcionando, e vai ter um monte. Aí a gente se pergunta, qual a vantagem de você investir num banco puramente digital? Se a conta digital vai vir de graça para gente que usa outros serviços em outras empresas maiores. Então, toda essa facilidade das fintechs, elas passam a valer zero quando elas estão sozinhas, se elas não estiverem associadas a nenhum serviço maior. Então, por isso que o Banco Inter, sabendo disso, ele quer ter associado à conta dele outros serviços, o cara poder comprar online, buscar passagem, buscar hotel, fazer um monte de outras coisas, cashback, vai ter que se inventar. Porque sozinho a conta digital não para de pé, né? E isso estava acontecendo já antes da crise, e eu acho que, como muitas empresas aí vão ficar mal das pernas, porque já queimavam caixa no mercado bom. No mercado ruim agora vai queimar muito mais ou quebra. Então, acho que vai ter várias dessas empresas que têm ideias muito boas, algoritmos muito bons, né, tecnologia de ponta, mas sozinho não vai sobreviver. Então, talvez elas caiam no famoso bancão, né? O bancão adquire tudo. Então, talvez o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, eles comprem várias boas Como empresas de tecnologia. extensões, né? Como É isso. extensões para modelos de negócio, né? E aí você fica com o melhor dos mundos. Você tem um banco com a musculatura que nos interessa e com a tecnologia que ele não teria capacidade de desenvolver sozinho. Então ele adquiriu no mercado. Então, tudo isso faz a gente melhorar a nossa opinião sobre os bancões, mas indo direto ao ponto, a gente ainda não tem nos fundos, mas pode vir a ter.
Maravilha. Bom, gente, chegamos aos minutos finais aqui do nosso bate-papo, né? Quero agradecer demais. Acredito que com esse novo modelo que a gente estava conversando quando o link caiu, eu acredito que esse é um modelo de comunicação e de ensino, de passar informação de qualidade, cada vez mais utilizado daqui para frente, né? Eu acho que essa crise toda fez com que a gente colocasse cada vez mais o investidor na ponta junto com quem faz o dia a dia, né? Sejam através de nós, os especialistas em investimentos, os assessores, como através de vocês, né? Que são os melhores que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente distribui, né? Eu estava comentando com você, né, Breda, a minha estratégia em relação ao Alasca é ter as duas estratégias, né? Ter o Alasca institucional e ter o Alasca Black BDR, para você poder ter os dois instrumentos. Então, e nisso você equilibra, você balanceia a carteira. Então, nesses minutos finais, queria ir às considerações finais dos dois, né? E novamente agradecer, e depois eu volto para dar a minha palavrinha final. Vou deixar o Ney fazer. Fala por mim aí, Ney. Acho que é mais. Primeiro, muito obrigado. A gente tem um carinho especial, né, pelo pessoal da Ápice. A gente tem uma admiração muito grande. A gente sabe da alegria dos clientes de vocês com o trabalho de vocês. E é muito legal você colocar a gente em contato. Obrigado, então, muito por essa oportunidade. A gente segue com as portas abertas para as pessoas, quer dizer, assim que a gente puder voltar para se encontrar presencialmente. Se não, a gente pode usar esse tipo de canal. As pessoas estão convidadas a enviar e-mails com dúvidas, a gente tenta responder tudo, né? E muito, assim, agradecer a confiança, e a gente está nessa batalha agora, assim, é um momento para aproveitar, para cuidar da família, né? E eu acho que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa história toda, né? Não só como investidor, mas como pessoas. Então, desejo uma ótima semana para todo mundo e vamos em frente. Breda, suas considerações finais. Assim, vou falar sobre o ponto de vista profissional, pessoal, do que eu estou entendendo disso tudo. Tem aquela frase que parece tão bobinha, né? Tão ridícula, mas ela é muito verdade, né? Que é o tal do o que não mata engorda, né? Investidor que ficou de pé nessa crise vai emergir muito melhor, com lições, com autoconhecimento dos seus próprios limites muito mais apurado, vai saber aproveitar melhor as crises quando elas aparecerem. Então o grau de maturidade dá um salto enorme por conta da dor, né? Você aprende no amor ou na dor, a dor é o melhor professor. Eu acho que ficou evidente um monte de coisa, então vou fazer uma provocação. Por exemplo, isso estenda para outras coisas na sua vida. E eu vi no Twitter uma frase muito interessante, que o cara escreveu o seguinte, escreveu em inglês, mas eu vou falar em português. Falou o seguinte: restaurantes não é sobre comer, escolas não é sobre ensinar, igrejas não é sobre rezar, e escritórios não é sobre trabalhar. Tá óbvio agora, né? A gente tocou tudo isso sem essas coisas. Eu acho que muita coisa a crise veio para mostrar que algumas coisas estavam fora do lugar. Então, assim, a gente parou de falar de algumas bobagens, né, como sociedade, e a gente está falando de coisas mais sérias. Leito de hospital. A gente ficou gastando dinheiro com estádio, né, vazio. Leito de hospital. A sociedade precisa de leito de hospital, de UTI, não precisa de estádio. A gente começou a falar de filantropia, a gente começou a falar de empresas doando para salvar vidas. Eu acho que a gente está tendo que usar máscaras, né, pessoa física, mas várias máscaras de políticos estão caindo com esse negócio todo. Não vale aqui comentar, senão vai ser uma pancadaria, né? Mas a crise está mostrando um monte de coisa. Na hora do vamos ver o que interessa de verdade, você está em casa. Eu vou dar o exemplo da minha filha. Para minha filha, de 2 anos, é a melhor coisa do mundo essa crise. Porque ela
nunca teve tanto tempo com o pai. É o dia inteiro junto, brincando, olhando, conversando, tá na minha perna, tal. Para ela tá uma beleza. E às vezes a crise vem para mostrar, e aí eu gosto da origem da palavra crise, se eu não me engano, acho que tem a ver com oportunidade, né? Vem do grego. E é uma oportunidade para você rever várias coisas da sua vida. A força, né? Se você tomar um tapa na cara para rever. E pessoalmente, estou revendo coisas com relação à rotina, dia a dia, família. Estou revendo coisas do portfólio, de mandato de fundo. Como Alaska, eu, Ney, a gente está revendo um monte de coisas de práticas internas nossas. A gente passou por um stress test como empresa Alaska espetacular. E assim, a gente ficou babando pela competência dos nossos sócios nessa crise, babando. A gente sabia que tinha um time bom, mas a gente não sabia que era tão bom. Então, assim, a crise veio, e aí esquecendo o cliente, esquecendo o investidor, esquecendo toda a parte de fora. A gente se fechou como companhia, e a gente teve a oportunidade de testar vários pontos nossos, várias coisas que a gente tinha como empresa, e a gente gostou do que a gente viu, e o que a gente não gostou, a gente foi lá e reforçou, a gente está revendo. Então a crise, para quem não morreu no meio do caminho, ela é uma bênção. Ela ajuda você a melhorar como pessoa, como investidor, como empresário. Então, assim, eu falo sem a menor sombra de dúvida, a rentabilidade do Black de janeiro de 2020 até janeiro de 2040, ela será muito melhor pelo fato de ter tido o corona do que se não tivesse. Mesmo considerando a perda no meio do caminho, porque a gente está muito melhor como investidor, sem a menor sombra de dúvida, né? Então a crise, cuidado para não cair na vala comum de ficar lamentando as coisas ruins desse mês e do próximo, a crise e tal, e esquecer de se afastar um pouco, né? Se afasta um pouco do planeta Terra, assim, olha de longe a sociedade interagindo e tal, e tenta aprender com o que esse negócio todo fez, né? A gente vai conseguir aprender muita coisa. E aí eu estou tirando muita coisa positiva disso, desde investidor até pessoa física e família e tal. Acho que é Que isso. bom, que maravilha. Bom, assim, a gente só pode agradecer mesmo, a gente tem uma admiração recíproca, como o Ney falou, vocês nos admiram, a gente também, enquanto escritório, enquanto investidoras, né, enquanto distribuidora dos produtos de vocês, e a gente só consegue distribuir aquilo que a gente compra, né? Então, quando a gente conhece a fundo, quando a gente entende o propósito de cada casa, é quando a gente consegue distribuir esse produto para nossa razão enquanto empresa, que são os nossos clientes, né? Que é, sobretudo, a satisfação desses clientes. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que vocês sempre estão conosco presencialmente, né? A gente não sabe quando tudo isso vai poder acontecer novamente, né? Tanto em Salvador, como Recife, como em Fortaleza. A gente não sabe quando isso vai se repetir, mas que, mesmo que não se repita presencialmente, que a gente utilize esse nosso canal para estar sempre muito mais próximo dos nossos clientes, para que eles entendam muito mais sobre o mercado financeiro, que eu não tenho dúvida. Quando a gente olha um gráfico desse que você compartilhou conosco, Breda, a gente vê assim, como é muito mais relevante você estar no mercado de equities, você estar no mercado de renda variável, não por ser ações, mas por ser o setor produtivo, né? E se eu não tenho tempo de fazer isso, nada melhor do que delegar esse meu capital para profissionais que sabem fazer muito bem isso. Então, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui com a gente nessa mais de uma hora de conversa. Quero agradecer imensamente os nossos clientes que estão aqui com a gente. Quero pedir desculpas, porque hoje a gente teve muitos percalços, a gente teve muito problema de links, de comunicação.
A gente sempre trabalha para melhor atendê-los, para a gente não ter esse tipo de coisa, mas quando se trata de tecnologia, a gente sabe que alguns percalços podem acontecer. Então, peço novamente desculpas por conta desses percalços e quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a participação de clientes, a participação de quem não é cliente, mas que já está aqui conosco no canal. Aproveitem, se inscrevam, a gente vai continuar com essa rodada, com as melhores assets do país, com os melhores gestores do país, para que você, investidor, com mais informação, você consiga tomar melhores decisões sobre o seu capital, sobre o seu investimento. Gente, muito obrigada por essa tarde. Ney, Breda, como eu disse, meninos, muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, obrigada a você que nos assistiu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.